Fala pessoal, boa tarde, Walter Pensa do TK. E esse vídeo vai ser justamente sobre esse famigerado golpe de 64. Nós aprendemos nas escolas, nos livros acadêmicos, que em 1964 começou o regime, a ditadura militar, onde os militares malvadões chegaram lá, possuíram o poder arbitrariamente, saíram perseguindo um monte de gente, e havia uma galera, os tais heróis pela democracia, que estavam lá combatendo os malvadões policiais. E aí, quando eles saíram do poder, eles agora foram julgados pelos seus crimes e o período marcado como ditadura. Isso foi o que nós aprendemos. Mas será que isso é verdade? Hoje vai sair um filme do Brasil Paralelo, que é uma organização muito competente, que já fez antes um vídeo sobre essa questão do marxismo cultural, nisso vários documentários do Brasil Paralelo. Depois fez a última série Brasil Última Cruzada, sobre a história do Brasil. Depois fez o Teatro das Tesouras, sobre a política brasileira. E agora está essa série em 1964, Entre Armas e Livros, que na verdade é a continuação, o último episódio, pelo visto, do Brasil Última Cruzada, que terminou em Getúlio Vargas, tá? Mas então, o que seria o problema disso tudo? A questão é que com o tempo começou a se descobrir que a narrativa que foi colocada para nós tem muitas inverdades e muitas distorções. Sim, os militares ocuparam o poder de 64, se não me engano 80, 89, eu não lembro do ano exato, foram 21, 22 anos, se não me engano. Sim, com certeza eles cometeram excessos, cometeram arbitrariedades em vários momentos. Mas, primeiro, como Bolsonaro já tinha denunciado, quem tirou o João Goulart, que foi o último presidente do Brasil antes do regime militar, foi o Congresso Nacional, não foram os militares. 2. Os caras que diziam que estavam a favor da democracia não estavam a favor de democracia nenhuma. Ao invés disso, eles eram lutadores de esquerda radicais, entre eles a Dilma Rousseff, que estavam lutando pela ditadura do proletariado, que é como está descrito no livro de Marx e de Lenin, que é quando você tem lá a União dos Proletários, que tomam o regime, o Estado, de forma violenta, tomam poder e fazem uma ditadura para implantar o comunismo, tá? Isso aí foi o que foi feito em Cuba, foi o que foi feito na União Soviética e era o que tentaram fazer no Brasil. E se você duvida disso, não é direitista, não é Olavo que afirma isso. Fernando Gabeira, Eduardo Jorge, dois políticos de esquerda, deram entrevistas, pode buscar no Google aí, posso até deixar na descrição, alegando isso, ó, nós temos que ser verdadeiros, nós não lutávamos pela democracia, nós lutávamos pela ditadura do proletariado. Outra prova disso é o caso Marighella, que é aquele seu livro do Manual do Guerrilheiro Urbano, onde você não encontra a palavra democracia em nenhum trecho do seu livro. O livro dele era sobre guerra, era sobre conflito armado, era isso que ele queria. Ele não estava afim de democracia. Então, você já começa a perceber algumas incoerências e a gente precisa entender o que realmente aconteceu. E esse documentário do Brasil Paralelo se coloca para isso, elucidando novos fatos, documentos que teriam sido encontrados na ex-Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca, e Eslováquia, virou dois países, que além do que a gente já viu, mostra muitas coisas diferentes do que a gente pensava. Isso obviamente não significa que o regime militar era santinho e imperfeito, ninguém está aqui está afirmando isso, mas sim de que houve grandes distorções históricas e a intenção clara é demonizar os militares que combateram os terroristas, os guerrilheiros revolucionários da esquerda que estão tentando tomar o poder, e exaltar esses caras como heróis para que eles depois tomassem o poder na frente por vias democráticas, que é o que aconteceu. Dilma eleita, o próprio Fernando Gabeira e Eduardo Jorge foram candidatos, não sei se o Gabeira chegou a ser eleito para alguma coisa, vários outros também foram eleitos, e aí você vê como as coisas são. E a tal da Comissão da Verdade, apurando fatos, na verdade apenas discriminando os militares por coisas que eles não fizeram ou exagerando coisas que eles fizeram. O exemplo claro, você tem o Ustra, demonizado como o torturador que Bolsonaro citou. Mas aí me responde uma coisa, se você vai pensar exatamente isso. Como você acha que é provado que Ustra foi um torturador? Ah, Val, teve um processo que ele foi condenado. Concordo, ele foi condenado em um processo. Apesar de que, pelo que eu sei, não foi em segunda instância. Mas você sabia que todas as provas que dizem que Ustra foi torturador foram meras provas testemunhais? Sim, testemunha, ou seja, só pessoas falando o que ele fez.
Você acha certo uma pessoa ser condenada em um crime tão grave por uma coisa que só as pessoas disseram que você fez? Somente isso? Sem nenhuma prova, sem nenhum documento, sem nenhum exame de corpo de delito, porque os caras falam que sofreram cada tipo de tortura, falando inclusive que enfiou um rato, não sei se no orifício anal, ou cada coisa horrível que os caras falam, mas ninguém prova nada. Aí como você espera que isso possa ter crédito? Mas mesmo assim, com essas alegações fracas, que inclusive vou deixar um link aí do Terça Livre, onde eles mostram que foi baseado em um blog de esquerda do PT, certo? O processo contra o Ustra. Os caras dizem que ele é torturador e ficam perpetuando isso aí. Não, amigo, Ustra, até onde se sabe, não foi torturador. Ele tem inclusive um livro, que eu ainda vou ler, a Verdade Sufocada, onde ele expõe o seu lado da história. Eu sugiro que você leia também. Tem a sua análise crítica, não idealiza as pessoas, nem os esquerdistas, nem o regime militar, ninguém, certo? Tem a sua versão das histórias, apura os fatos e segue suas próprias conclusões. Uma boa forma de começar com isso é com esse documentário, para que você possa realmente construir conhecimento. E é engraçado como você vê a esquerda querendo proibir 1964, meu Deus, estão fazendo a projetadora, Bolsonaro está aí comemorando a ditadura. Já falei em vídeo anterior que não tem nada a ver, que é só comemorando apenas o ato militar que impediu que o Brasil sofresse um golpe comunista em 64, não é o regime militar em si que está sendo comemorado. Mas aí você percebe a incoerência desses caras quando eles acham ruim isso, mas eles exaltam a Revolução Russa, que foi um golpe comunista que teve muito mais mortes, milhões, centenas de milhões de mortes, enquanto que o regime militar teve, segundo a própria Comissão da Verdade deles, míseras, entre aspas, porque nenhuma morte é mísera, 400 mortes, 400 e alguma coisa. Aí você também tem a Revolução do Mao Tse Tung, você tem a Revolução Cubana, todos eles milhões de mortes. Mas esses são revoluções, não são golpes, né? Aí você vê como é que é, né? Mas enfim, não caia nessa. Assista a partir das 7 horas hoje o filme 1964, Entre Armas e Livros, o Brasil Paralelo vai estrear. Estou ansioso para isso. O pessoal que assistiu na pré-estreia no domingo disse que foi sensacional. Paula Marisa elogiou, dizendo que foi um documentário realmente que inclusive criticou algumas coisas do regime militar. E isso é bom, porque a gente nunca pode idealizar ninguém para defender o nosso ponto. Não fique dizendo, meu Deus, o regime militar foi tudo de bom, militares fizeram tudo certo, porque isso é impossível. Não existe governo, não existe estrutura humana que faz tudo certo. Até mesmo uma pessoa melhor intencionada vai cometer falhas. Então, cabeça, vamos botar os pés no chão, ter a cabeça erguida e vamos tentar entender isso aí direitinho, certo? Sem manipulação de nenhum lado. Então é isso, gente. Curta, compartilha, se inscreva no canal se gostaram. Lembre-se que a verdade é uma só e a discussão e a busca por ela envolve isso também. Valeu!